Agora a pergunta final para encerrar o programa é Jean Menezes de Aguiar, professor da GV de Direito. Qual é o dia, o mês que Bolsonaro vai ser preso? Eu acho que a pergunta que todo mundo está se fazendo é: quando vai acontecer? Será que é nesse ano, 2025? Será que é no ano que vem? Será que é depois das eleições? Enfim. Jean, o que vai acontecer? Olha só, eu vou te falar algo aqui em primeira mão. Eu estou pensando em escrever a respeito disso, não escrevi ainda. Outro dia eu ouvi falar, e eu não vi isso em lugar nenhum ainda. Pode ser que daqui a pouco os politólogos do Bolsonaro deem isso a ele. Ou pode ser até que o teu canal vaze isso lá para ele. Eu ouvi falar que ele vai fazer uma manifestação agora, dia 16 de março, sim, alguma coisa assim. Ele já está organizando isso. Isso pode ser um motivo de prisão dele, viu? Ah, é? Isto é muito sério. Se eu fosse advogado dele hoje, eu dizia: amigo, fica em casa, pelo amor de Deus, não toca rebu na massa, vão falar coisa, vão agitar. Você vai convulsionar socialmente o país. Para quê? Se ele está conseguindo hoje não sofrer uma medida cautelar de prisão. Ele está solto. Então, veja, a partir do momento que ele se... É claro que ninguém será considerado culpado, senão após o trânsito em julgado a sentença penal condenatória. Fala o artigo 5º lá da Constituição. Beleza, tudo bem. Mas nós sabemos que por convulsões provocadas, você dá ao juiz, às vezes, em algumas situações, o motivo de uma prisão cautelar. Então, se o Bolsonaro ficar pianinho até a última, entre aspas, instância, que não é instância, até o último julgamento dele, ele não vai dar motivo para ser preso cautelarmente, a menos que ele tente fugir, tente alguma coisa assim. Se ele fizer uma passeata, uma motociata, não sei o que ele vai fazer, um troço desse aí, teoricamente ele pode criar uma situação de instabilidade no país, que o juiz entenda que, se retirar ele do convívio, por ele ser a cabeça desta situação, pode cessar essa convulsão. Então, quer dizer, ele pode, teoricamente, isso é um chute, tá? Mas ele poderia estar dando margem a que se pensasse num ato prisional cautelar contra ele, o que seria uma coisa ruim para ele. Então, não é hora de fazer grandes coisas, é hora de responder o processo. Ele, como réu, ele está dentro de um processo penal. Ele, como réu, ele tem deveres de réu, lealdades impostas de réu, condutas de réu. Ele é réu, não é condenado, mas ele tem que se portar relativamente àquele processo. Se ele vai para uma multidão e começa a xingar aquele processo, o juiz, etc. e tal, é uma coisa que, com o poder que ele tem, porque isso é inegável... Claro, ele é um populista. O camarada é uma fonte de poder, então isso... Mas então é o que você falou, depende do que ele vai fazer. Depende do que ele vai fazer. Se ele pegar um microfone num palanque e sair falando: sai, Alexandre de Moraes, eu não vou obedecer às leis. Aí, obviamente... Eu, como advogado, não aconselharia ele jamais a fazer um negócio desse na Avenida Atlântica do Rio, na Paulista, em São Paulo, de jeito nenhum. Isso pode ser um tiro no pé, na canela, no joelho, no quadril dele. Agora, Jean, ele não sabe disso? Eu não sei, cara. O advogado dele não sabe disso? Eu não sei. O advogado dele é um advogado experiente. Muito. Ele já deve ter sido orientado a respeito. Ele deve ter orientado o seu cliente. Mas eu ouvi... E se ele estiver provocando isso? Mas eu ouvi que ele... Mas aí ele pode enfrentar... Uma antecipação da prisão. Teoricamente, uma cautela. O Lula, quando foi preso, teve aquela multidão lá no sindicato. Sim. Ele não vai sair daqui, ele só sai morto, não sei o quê. A polícia esperou, amigo, eu tenho que prender o cara. Isso é ordem judicial, não tem jeito. Vale para a esquerda, vale para a direita. Aí fizeram aquele amontoado de gente lá em Curitiba, ficaram
na porta. É lá. que é diferente, porque a ordem de prisão já tinha sido dada, né? Isso. E aí o Lula, ele não se negou aí, sim, ele só fez a questão de ir lá produzir uma imagem. Mas se sair uma ordem de prisão pro Bolsonaro, se sair, não estou dizendo que vai sair... Provavelmente ele vai fazer o mesmo. Não, e você vai ter uma galera que vai apoiá-lo, que vai, não, é o nosso líder, não sei o quê. Zero de problema, o apoio, a manifestação. Agora, ele talvez estivesse provocando, entre aspas, uma abreviação da prisão com uma situação dessa. Eu, como advogado dele, não aconselharia isso, mas ouvi dizer que ele vai fazer dia 16, não sei o quê, não sei se vão fazer. Uma abreviação, uma antecipação. Uma antecipação, Sim. uma antecipação, isso aí. Eu vou somar essa sua informação com algo que eu ouvi também desses meus contatos em Brasília que eu tive recentemente, em que eles apostam no julgamento e na condenação para depois das eleições. Eu não sei. O processo... Desculpa, só para concluir. Na visão deles, obviamente, é uma questão política e que, segundo esses... são senadores, é um pessoal do Centrão. Eles acham que condenar Bolsonaro antes das eleições seria transformá-lo num mártir, e isso tumultuaria muito o processo no ano que vem. Um processo que já tem tudo para ser mais conturbado, porque vai ter uma profusão de candidatos, ao que tudo indica, né? Principalmente da direita, do centro-direita. Então eles acham que vão levar em banho-maria, vão dar uma cozinhada nessa história até passar as eleições, aí em 27, início de 27, sairia o veredito. Não sei. O que você acha? Você acha possível isso? A gente sabe que politicamente tem uma porção de colega do Bolsonaro festejando essa denúncia e uma confirmação de inelegibilidade dele. Ele já está inelegível, mais uma com uma confirmação. Porque você tem um monte de gente da direita se candidatando. Então, a direita rachou mais ou menos em relação a isso. Em termos processuais, é muito difícil um prognóstico temporal. O processo é uma relação jurídica que pode ser muito alentecida, muito demorada, muito arrastada, com provas, com perícia, com coisas assim. Fala-se que o Supremo quereria julgar ele este ano, mas é tudo muito de imprensa, a gente não tem isso daí numa voz oficial de ninguém. É natural que os advogados do Bolsonaro queiram jogar isso para frente. Não porque ele se transformasse num mártir, mas porque a distensão temporal no processo esfria e resfria efetivamente as consequências processuais, entendeu? Então, quer dizer, pode ser que eles queiram, pode ser que consigam até esse julgamento para depois de 26, pode ser que não consigam, mas aí... né, isso vai depender das pautas do Supremo, né? Isso vai depender. Eles estão agora querendo 83 dias de prazo de defesa, que foi o prazo que a PGR teve como prazo de análise do relatório. Isto não procede por uma razão muito lógica, que eu não sei até se o Supremo vai usar isso que eu vou dizer aqui agora. Porque os mesmos 83 dias que a PGR teve, a defesa teve, porque isso já estava público. O relatório estava público. Me corrija se eu estiver enganado, mas o relatório está público há 90 dias. Então, a defesa pôde conhecer esse relatório. Então, eu baixei o PDF do relatório lá em outubro. Eu também. Então, quer dizer, os 15 dias, nós advogados estamos acostumados a esses 15 dias, que agora... né, então... são 15 dias e a gente tem que se virar nos 30, que a gente tem que não são 30, são 15. Que desafio, né, para essa equipe que vai defender o Bolsonaro. Mas